Vou ler uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Poder da Fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curar. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque, eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículos de 14 a 20. E aí o Kardec, ele faz um comentário a respeito dessa passagem, o seguinte: no sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. A gente muitas vezes fala, quando está passando por dificuldades, por problemas: eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo superar isso, eu não tenho força. Então, eu costumo repetir bastante que nunca se deve dizer eu não consigo, eu ainda não sei. Porque quando a gente fala eu não consigo, a gente se limita, fala, bom, eu não consigo, então não vou nem tentar. Não é? Isso é uma coisa que eu falava com meus filhos desde que eles eram desse tamanhozinho assim, ó. Proibido falar não consigo dentro dessa casa. Eu sempre falava isso para eles. Por quê? Porque a gente se limita. Então, a gente tem que ter fé em Deus, em Jesus, em seus propósitos, mas tem que ter fé na gente também, de que é possível. Tudo é possível quando a gente se esforça, quando a gente procura aprender, procura entender e fazer o esforço de mudança para que a gente consiga fazer determinadas coisas. Não vai sair perfeito? Lógico que não. Primeira vez vai sair tudo torto. Mesma coisa quando a gente está aprendendo a escrever, Primeira vez você vai tentar, sai tudo, aquela coisa horrorosa. Mas, depois que a gente treina, chega um ponto que a gente escreve direito. E é assim na vida também, não é? Então, mas, como o Kardec nos explica, é muito mais no sentido moral. A gente tem muita dificuldade de mudar determinados pensamentos, determinados comportamentos que a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia, não é? Mas a gente nunca para prestar atenção. A gente presta muita atenção nos outros, porque fulano fez isso, porque Beltrano fez aquilo. Olha o jeito que aquela pessoa está fazendo, olha que não sei o quê. Mas a gente não se olha. E não percebe tanta coisa que a gente faz que nos limita. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e aquelas coisas que a gente vai repetindo por hábito, não é? E não tenta prestar atenção para mudar e melhorar. Então, no sentido moral também é assim, não é? Então, a gente tem que mudar, ir mudando, e a gente está aqui para isso. A nossa encarnação veio para que a gente aproveite
Provete, ela estava falando sobre reencarnação. Cada encarnação nossa é uma oportunidade da gente melhorar como espírito. A gente fica pensando muito nas coisas físicas, né? Ah, porque eu quero ser rico. Não sei se precisa, ou se é esse o compromisso que a gente assumiu lá do outro lado. Mas a gente tem que ser rico de sentimentos, né? De bons sentimentos, de bons pensamentos, de boas atitudes. Isso é a riqueza real, não é? Que a gente veio aqui para aprender isso, nessa encarnação e nas outras tantas que a gente já teve e vai ter pela frente, até a gente chegar a ser um espírito puro como Jesus, né? Jesus passou por tudo isso que a gente está passando, mas em planetas que já nem existem mais, porque ele é o governador espiritual do nosso planeta há 4,5 bilhões de anos, que é a idade do nosso planeta, desde a sua formação. Então ele é um espírito puro que já está muito avançado. Mas um dia a gente vai chegar lá, mas tem que fazer o esforço de mudança que todos nós precisamos, não é? Então, é isso que o Kardec está querendo dizer, a nossa, muito mais no sentido moral. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater, ela não procura os meios de vencer porque não crê poder vencer. Então é isso, não é? A fé, a gente tem que ter, a fé é isso, é confiança, né? De onde que vem a palavra confiar? Com fé. Quando eu confio que se eu me esforçar eu posso conseguir e fizer realmente esse esforço, como dizia o Chico, né? O Chico Xavier, ele dizia que ele se sentia uma lesma, mas caminhando mesmo, sempre para frente. Se o Chico Xavier é uma lesma, o que eu sou? Né? Então, mas caminhando sempre para frente. Faz uma mudancinha aqui hoje, outra mudancinha amanhã e devagar a gente chega lá. Eu acho que vale a pena a gente parar para pensar nisso e olhar para dentro de nós. O que eu preciso mudar? Cada um de nós. Qual a mudança que eu preciso fazer em mim? Não é no outro. Né? Não é no marido, não é no filho, não é no vizinho, não é no amigo, não é no outro que eu acho que é meu inimigo. É em mim. Cada um de nós tem que tentar e fazer essa mudança. Né? Vamos tentar? Proposta para todos nós hoje de fazer essa mudança interior que vale muito a pena para que a gente, quando sair dessa encarnação, né, voltar para o lado de lá, a gente volte um pouquinho melhor do que veio. Né? Então eu acho que vale a pena a gente parar para pensar nisso e fazer o esforço necessário, pedindo sempre a Jesus e a seus prepostos que nos ajudem, que nos intuam, porque às vezes a gente presta muita atenção nas coisas ruins, naqueles pensamentos desagradáveis que vêm na nossa cabeça. Mas quando a gente começa a prestar um pouquinho mais de atenção, a gente vê que tem intuições que nos são trazidas o tempo todo para a gente poder melhorar. Não é? Fazer coisas melhores. Às vezes a gente pensa que só quem tem mediunidade é que tem capacidade de entender isso.
Mas tem que lembrar que todos nós somos médiuns. Pode não ser ostensivo, mas nós temos essas inspirações, esses espíritos que sempre nos auxiliam e que procuram nos trazer pensamentos positivos o tempo todo. Tá certo? Então vamos pensar nisso e uma boa semana para todos nós. Que Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.